A minha vida aqui é uma desgraça, é problema o tempo todo, não tenho paz para absolutamente nada. Star Wars tem a gigantesca capacidade de me deixar com aquela sensação de quentinho no coração. Eu consigo me arrepiar, vibrar, aplaudir e chorar com o que eu vejo nas telas, nos livros e nos quadrinhos da série. Em grande parte disso vem pelo lado sentimental de como eu fui apresentado a série. Eu lembro claramente do meu pai chegando com as fitas VHS em um box da trilogia clássica, um box preto com imagens do filme ao redor. Era lindo e eu fui pesquisar sobre ele na internet e cara, eu achei. E isso me levou para o momento exato de quando ele tirou da sacola. Eu lembro de ficar fascinado com a caixa e de colocar pra ver, é claro, depois de tomar banho no carro. Meu pai dormiu, como sempre fazia, vendo filme comigo. Eu não. Eu continuei vendo e fiquei admirado já na primeira cena. A cena do corredor branco tem um senso de urgência quase que palpável e me deixou preso no sofá. A entrada de Darth Vader, um cavaleiro preto de voz grossa, era o supra-sumo que um guri de 4 ou 5 anos poderia ter. Um ponto forte da série é, eles sabem fazer cenas que ficam na cabeça. Cenas visualmente incríveis, marcantes e, é claro, com um design tão extrapolado, mas ao mesmo tempo tão realista que nos marca na memória. Grande parte por um contraste certeiro de cenas e personagens, de diálogos e de carisma, tudo uma medida balanceada. Eu amo a trilogia clássica. Eu posso garantir que não existe sorte. Um sentimento que eu fui perdendo com a trilogia 1, 2 e 3 e com a nova 7, 8 e 9. Não sei dizer o porquê, mas aquele ar místico e sem explicação, aliado a um tom de aventura com sinal de urgência, pra mim, foi se perdendo. I don't believe it. That is why you fail. Um fator que me afastou da trilogia nova foi reafirmar coisas que a clássica já fez. Claro, eu entendo o intuito de criar uma representação, uma geração mais nova, mas justamente esse fato faz parecer que a Disney não quer se importar com a galera que cresceu vendo os filmes. E é claro, bota um dinheiro considerável em outros produtos. Não me senti abraçado por mostrar o service como tema principal, mas senti que apesar de ter 23 anos, aquele filme não era pra mim. Claro, eu fiquei com um sentimento de alegria com diversas cenas, mas o sentimento que eu tive com a clássica e com o episódio 3, meu favorito da trilogia 1, 2 e 3, não estava mais lá, não integralmente. Chewie, we're home. Rogue One foi um achado no meio disso tudo. A clareza do clima e aqueles personagens lembravam muito uma certa equipe disfuncional, mas também abordava uma coragem que não víamos antes. As you are a friend, I will not kill you. The force is with me. Uma OBS, eu amo essa cena. Ela, além de ser um clímax muito perfeito em meio a uma luta de um clímax maior, ao mesmo tempo que ela reforça uma teoria e até mesmo uma piada em meio aos fãs da série, que os Stormtroopers possuem uma péssima mira, ela coloca em xeque uma discussão de fé e de presença da força, que faz os espectadores acreditarem que estamos vendo a força sendo usada de uma forma totalmente nova. Esse era o primeiro filme da série sem a presença dos Jedi, mas isso não quer dizer que não veríamos a força. O ar religioso dos primeiros filmes entrava junto com aquele tom de missão militar suicida e criava um filme novo, corajoso, mas que carregava consigo muito da trilogia mais amada. Mas esse vídeo não é sobre defender velho ou velha paia e eu nem nutro tanto esse sentimento. Esse vídeo é para falar de The Mandalorian ou o que ele fala no texto.
Apesar do Disney Plus não ter chegado no Brasil ainda, The Mandalorian já chegou à sua conclusão lá fora. E no fim do episódio 3, ele nos deixa com um clímax de fim de arco, um pequeno arco dentro de uma série. Os 12 primeiros episódios, apesar de apresentar um marasmo, fator esse que pode gerar uma estranheza para alguns que esperavam a ação do começo ao fim, cria um aspecto bastante contemplativo, tanto para o personagem principal, mas também para o espectador. Nos é apresentado um novo mundo, um novo personagem e um novo modo de agir. Estamos na orla exterior, região mais afastada do grande centro de planetas, e por isso cria-se um ar de descaso pela representação do Estado, o que torna o habitat do Mandaloriano mais hostil e perigoso. O personagem Din, o Mandaloriano da vez, assim como seu amigo mais famoso, Boba Fett, que só tem 27 palavras no roteiro, fala pouco, e apesar de usar o capacete o tempo todo, não o priva de demonstrar emoções com pequenas inclinadas de cabeça ou viradas de pescoço. O ar imponente do personagem, presente o tempo todo, é contraposto por essas tomadas de baixo para cima e de lado da fotografia e direção, mas também estão presentes por diversas dificuldades impostas ao longo da aventura, que prova que aquele personagem não sabe tudo e muito menos é capaz de vencer tudo. E tenho dito. Falando da fotografia, grande parte da contemplação que a série traz vem pela sua fotografia com planos abertos, colocando o personagem ao centro e destacando sua cor perante o cenário. O Mandaloriano, com sua armadura, sempre se destaca perante o cenário, e isso não fica apenas com um ar artístico, mas também participa da série. A mitologia de classe, também a etnia mandaloriana, é aprofundada em momentos tidos como oportunos na guilda, onde vemos outros personagens mandalorianos e apesar de achar meio brega a tomada de flashbacks, mostrando o passado do personagem Mando, isso é muito Star Wars. E essa série está inteiramente fincada no ambiente Star Wars clássico. Não vemos lutas mirabolantes, efeitos visuais grandes e nem ambições gigantescas. Vemos efeitos práticos, lutas reais e viscerais e um tom cômico característico da franquia. A grande inspiração presente nos filmes e na própria franquia como um todo é toda a cultura oriental japonesa. Samurais e a filosofia taoísta encontram-se ali, assim como também os filmes de Kurosawa. Apesar disso, a franquia também apresenta uma inspiração mais clara talvez aos filmes de faroeste. O pistoleiro anti-herói, o mestre pistoleiro mais velho, os personagens coadjuvantes engraçados, o contato com os povos amigáveis ou não, um vilão mais bem equipado e que tenta criar um ar de civilidade em meio ao mundo tribal e plural. Na série, a inspiração faroeste fica ainda mais clara em cenas que bebem muito dos filmes clássicos do gênero, principalmente Era Uma Vez no Oeste, Por um Punhado de Dólares, mas também os filmes clássicos de John Wayne mais antigos. A cena inicial de apresentação do personagem de Era Uma Vez no Oeste, frente a um tempo que aparentemente demora para passar, se encontra bastante nos primeiros 2 episódios da série. Há diversas tomadas longas apenas de caminhada e de deslocamento, que não são usadas apenas para demonstrar passagem de tempo, mas para nos dar a noção de que para chegar ao destino é preciso, sim, ter um aprofundamento interno e espacial. Ao longo da missão, vemos diversas vezes o Mandaloriano falhando e apresentando que para terminar a missão é preciso reconhecer que precisa de ajuda para evoluir ao nível da dificuldade. E nossa, que destino inesperado. Pera aí. Desculpa, vou precisar dar um spoilers agora, então se você ainda não viu The Mandalorian e quer as surpresas pra você, recomendo voltar depois. Você tem 5 segundos para sair. Não esquece de deixar o seu gostei e ativar o... deixa pra lá, eu não sei fazer isso. O spoiler é, todos os Mandalorianos estão mortos e isso é um sonho. Você não saiu ainda? Brincadeira, o spoiler do destino e da carga que ele deveria trazer, viva ou morta, é na verdade uma criança com 50 anos de idade. Um bebê da raça Yoda que mais tarde nos é informado que é da raça. Isso demonstra uma total coragem por parte da equipe de roteiro de Jon Favreau, uma coragem que não estávamos vendo nos filmes, exceto em The Last Jedi, mas que não foi muito bem recebido. Aqui, contudo, Jon Favreau parece ter acertado em cheio em criar um personagem carismático e ao mesmo tempo relevante, ao ponto de nos fazer pensar, e agora? Toda a cena de ação que culmina nesse encontro é toda calcada nos presentes duelos dos filmes de faroeste. E até mesmo o pequeno vilarejo apresentado lembra muito de vilarejos de tetos quadrados, característicos das terras secas, como no deserto. A aliança inesperada entre um Mandaloriano e um droide mercenário presente no episódio 4 reforça bem a ideia de aprendizado do roteiro. O de resposta é mais rápido que o de qualquer orgânico. Eu sou mais esperto também. Tá legal, obrigado. Ótimo.
A inspiração no faroeste fica não só na fotografia mais aberta que nos leva a um sentimento mais contemplativo, como também no roteiro. A fortaleza sobre rodas poderia ser facilmente um trem. O saque poderia ser facilmente os mercenários de carroça na estrada. O Mandaloriano poderia ser facilmente um pistoleiro. E o fazendeiro poderia ser, é claro, um fazendeiro. A interação final do primeiro episódio valeu cada minuto do já curto episódio 1. Falando nisso, com o comando das séries ser ali por volta dos seus 45, 50 minutos, The Mandalorian abrevia esse tempo fazendo episódios de no máximo 37 minutos. E apesar do tom parado e contemplativo que eu citei antes, em nenhum momento você fica mesmo cansado. Este ar mais lento serve exatamente para criar a atmosfera necessária para o desfecho em forma de clímax que cada episódio entrega. A dualidade inusitada entre o bebê Yoda e o Mando cria não só uma interação forçada, mas uma independência simbiótica inicial entre carga e transportador, mas que aos poucos vai se formando uma relação quase de espelho entre os dois, já assinalada no frame final do primeiro episódio e aprofundada no episódio 2. Essa relação, que começa com uma dependência ao longo dos episódios, vai assumindo um caráter simbiótico abordado pelos experimentos dos flashbacks na forja do Mandaloriano. Esse aspecto faz com que nos importemos mais, não só com a figura carismática do bebê, como também pelo Mandaloriano. Uma inspiração bastante reflexiva sobre a obra O Lobo Solitário. Faz com que a inspiração oriental, presente em toda a série, venha também para essa história mais íntima do Mandaloriano. Uma coisa que me incomodou no início, mas que depois foi subjugada pelo clímax do episódio 2 e 3, foi a criação da mitologia de não retirada do capacete do povo mandaloriano, e também a tradição de não saída de mais de um indivíduo do esconderijo, justamente para preservar esse aspecto que de fato sobraram poucos, dada também a Noite de Mil Lágrimas. Apesar disso ser totalmente compreensível pelo aprofundamento que ganhamos tanto no quesito povo, quanto no quesito filosofia, e é claro pelas cenas maravilhosas no final do episódio 3. E agora caímos na estrutura da série. É inegável que a série tem seus altos e baixos. Falar que ela é uma série perfeita é forçar uma barra e criar um clubismo banal já presente na franquia. Ao todo, são 8 episódios e uma quantidade ok que eu julgo perfeita para a série. Sem enrolação, direta e concisa, só que não. O ponto alto da série é o contexto com o bebê Yoda, e posso dizer com clareza que os episódios 1, 2 e 3 são uma das coisas mais incríveis que vi em toda a série recente de Star Wars. As franquias novas não chegaram nem aos pés da minha reação ao longo desses 3 episódios. Toda a força final do episódio 3, criando um senso de unidade que culmina com um ótimo fechamento de arco, pelo menos um mini arco, só é possível graças a uma cadência consciente que tivemos antes. Tem que achar um novo esconderijo. Como deve ser? Como deve ser? A tranquilidade conflita abertamente com o caos do episódio 3. Cada episódio funciona individualmente, mas num contexto maior, forma quase um filme completo de 1h30. A flutuação dos 3 episódios desenha um roteiro quase perfeito de primeiro, segundo e terceiro ato, mas cada episódio também desenha internamente uma estrutura de atos bem delineada. E isso é mesmo magnífico, mas o ponto forte da série como um todo é a trama central do Yoda. Os episódios subsequentes, 4, 5 e 6, não servem para nada além de mostrar pontos isolados de uma aventura e momentos bons de luta ali e acolá, mas não desenvolve bem a trama. Poderíamos tirar claramente os episódios 5 e 6 sem perder nada no contexto e nem da trama. Star Wars não é uma franquia consistente, e ter consciência disso nos coloca no ponto principal. Star Wars não é feito de consistência, mas de personagem. Por isso, o bebê Yoda e toda a trupe mandaloriana se tornam tão atrativos. Falar da interação do bebê Yoda com o Mandaloriano é na verdade falar de um espelhamento complexo da história e do próprio personagem Din. Evoluiu e te Mais presente ainda no episódio 6, onde o bebê Yoda é deixado de lado na trama, mas retorna como um espelhamento verdadeiramente inverso do Mandaloriano. Enquanto um implacavelmente caça seus inimigos, o outro é caçado quase que de forma prazerosa por um robô. Toda a história do Mandaloriano está em partes baseada na história também daquele pequeno ser. Ao se colocar e principalmente se projetar naquela figura de uma espécie completamente diferente, antes mesmo dele salvá-la na luta contra o Mandalor, Din revela um escopo honrado perante seu trabalho, mais uma vez levando a filosofia oriental de nobreza e a dos faroestes justiceiros da época. Contudo, na série Star Wars esse ar de nobreza está presente na origem do povo mandaloriano. Fato ainda mais concreto na cena da Forja, onde vemos palavras como caminho, contrato, proteção e clã. Quando alguém decide seguir o caminho de Mandalor, passa a ser caçador e caça. Como deve ser. Como deve ser?
E por que Jin decide salvar o bebê Yoda? O caminho proposto pela série parece um tanto quanto linear no início, mas aos poucos vai assumindo curvas cada vez mais acentuadas, que tornem uma primeira olhada uma série simples, com mudanças repentinas, mas com uma olhada um pouco mais atenta, observamos que a mudança se apoia em um contexto muito mais honroso. Fraternidade. Falo por mim, na primeira vista, observei que a mudança dos personagens era até mesmo esperada. Os pontos de virada vinham com um contexto tão na cara que as falas não antecipavam a ação, elas a complementavam. Mas assumindo uma visão mais profunda, a mudança dos personagens se apoia novamente nos pilares da série: caminho, contrato, família e clã. O significado de recompensa final pelo trabalho é em partes físico, mas é sobretudo impessoal e imaterial. Salvar o bebê Yoda é na verdade salvar a si mesmo. Promover uma quebra, mas ao mesmo tempo uma continuidade de um ciclo maior. Em um universo onde coincidências não existem, a dualidade projetada por o Mandaloriano significa uma reafirmação de algo que ele muito negou para se inserir no povo mandaloriano, ele mesmo. The Mandalorian é sobre criar laços e trilhar um só caminho. Um caminho que, por mais que fuja do significado profundo que queiramos aplicar a ele, sempre volta para o mesmo rumo. Às vezes, pregando peças que nem mesmo imaginávamos no início. The Mandalorian é sobre se preparar para o futuro, questionando o nosso passado e nosso atual lugar no mundo. E é principalmente sobre gratidão e fraternidade. Saudações, jovens padawans, meu nome é Antônio, e sim, eu amei a série. The Mandalorian é sim uma das grandes séries de 2019 e 2020, e apesar dos seus altos e baixos, traz uma mitologia bastante interessante. Um filho da mãe de um personagem fofo, e um clímax no terceiro episódio que vale tudo mais. Eu tô muito feliz de poder falar de Star Wars aqui no canal, uma das sagas que mais me lembra a infância, o que não faz tanto tempo assim. Tô verdadeiramente feliz. Tem uns links na descrição, então se você quiser saber um pouquinho mais de mim, tem o meu blog e meu Instagram lá. Que a força esteja com vocês, até a próxima quando eu conseguir editar um vídeo novo. Um beijo na testa de vocês e até lá.